19/5/2022, quinta-feira, a gente está iniciando aqui o grupo de estudo que fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e a nossa pauta de hoje é um assunto muito recorrente no nosso grupo de estudo, que é o ransomware. O ransomware é a forma de criptografar que vem através de um phishing, né? Quer dizer, alguém coloca uma isca, o usuário, por mais que ele esteja protegido, ele tecla o Enter, e aí a gente pode, com isso, fazer uma discussão do quanto a gente tem informações e conteúdo para influenciar o mercado sem precisar de qualquer outra atitude. Ou seja, essa condição do ransomware é um lugar que pesa no bolso, e aí a gente tem um problema sério, né, de atuação. E aí, estou abrindo aqui a pauta e colocando para que a gente entenda quais são as verdades, quais são as políticas que a gente precisa de ter e que isso envolva todo mundo, porque vai estar envolvendo treinamento, vai estar envolvendo os acordos, né, de responsabilidades e vai estar envolvendo muita política para ser aplicada de TI. Então, a princípio está aberto aí, e estou dando boas-vindas aqui. Hoje somos 3 de Ubá, que já estamos, né? O Hugo Quintão é um colega de infância, é sócio do Lucas, e estou vendo ele aí participando. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado, Pedro. Um abraço. Até que enfim consegui participar da reunião. Que ótimo. Obrigado. Então, essa questão do ransomware, que é a parte de criptografia, ela não só criptografa os dados, mas ela não exporta os dados, pelo menos não tem informação que isso aconteça. E quem pode fazer isso? O próprio usuário. Ele que teclou o Enter e que permitiu, através de uma ação de e-mail, de uma ação de site, de uma ação. E isso tudo envolve o RH, porque a gente precisa de ter muito treinamento para evitar que os usuários permitam instalar questões na rede, né? E aí comprometer através de um gatilho. Por exemplo, você estava falando sobre as condições de estatísticas, o número, eu imagino que realmente seja muito grande, porque a gente ainda tem uma política de uso ilegal de licenças de software, e com isso elas perdem as atualizações de segurança. Isso falando de TI. Mas também tem aquela quantidade de usuários que não tem nenhum treinamento, nem para segurança. Então, a gente tem uma questão, por exemplo, assim, como é que a gente ativa um conceito de privacidade se antes a gente não ativou uma ação que é falar o seguinte, como é que você se protege na informática? E tem uma questão que eu acho que é de suma importância, que quando a gente era criança, e todo mundo vai lembrar disso, tem uma frase, você não deve conversar com quem você não conhece. Agora, quando a gente está na internet, a gente tenta fazer isso de forma escalada, porque a gente quer criar leads, né? A gente quer conhecer pessoas, a gente quer influenciar pessoas. Então, nem sempre a gente... Igual esse grupo, que a gente hoje tem uma condição eclética de profissionais e de habitantes do Brasil, porque estamos com DDD 17, DDD 30, DDD 20, DDD 60, quer dizer, a gente está posicionado no Brasil inteiro, só no grupo do WhatsApp, fora o grupo que está lá no LinkedIn, que é muito maior, porque ele já passou de 2.000 participantes. Então, quando a gente coloca isso na internet, às vezes a gente vai começando a conversar com pessoas que nem sempre são tão conhecidas e, eventualmente, a gente quer criar uma parceria, quer criar uma conexão, e, às vezes, a gente começa a conversar. E o phishing pode ser aplicado, mesmo que você tenha todas as licenças atualizadas, mesmo que você tenha antivírus, porque até na hora que o antivírus cria a mensagem lá e fala o seguinte, olha, você está entrando num site que não é recomendado. Você tem certeza que quer? E aí você fala assim, por quê? Porque todos os sites de governos não são HTTPS. Então, alguns da Caixa Econômica que fala do E-Social não são HTTPS. Então, a gente precisa de ter muito critério, até na hora que a gente fala sim ou não
para o alerta que o computador passa para a gente. Porque ele tenta proteger, mas a gente vira e fala o seguinte: eu preciso de acessar, então eu falo assim, olha, negligencia o seu alerta e vou à frente, né? Então, são as condições que a gente vive hoje, quando a gente está falando de contexto de TI, né? E que a gente precisa de estar preocupado, né? Com toda a parte de TI, mas a parte de responsabilidade de treinamento. Aí a gente entra naquele cenário que nós já discutimos anteriormente, e já temos artigo lá no LinkedIn, e a gente vê isso com uma certa frequência, que chegou-se à conclusão, mais do que justa, mais do que lógica, que a segurança e privacidade é questão de toda a empresa, e não só daquele reduto lá do TI, do pessoal nerd, que de vez em quando sai da toca, né, para fazer algum patch, fazer alguma atualização. Não. Hoje, a responsabilidade de segurança da informação na empresa é uma responsabilidade de todos, sem exceção, de baixo em cima, né? E em relação a que você está falando de ransomware, de ataques, né? Aquilo que eu tinha comentado sobre estatísticas, a quantidade de ataques do ano passado é simplesmente absurda, do tanto de empresas que foram atacadas. Absurdamente. E cresceu, me parece que 39%, 40% em relação a 2021. E 2021 também já teve uma estatística muito maior em relação a 2020. Ou seja, se aproveitou muito os grupos de hacker, né? Essa máfia, na verdade, aproveitou muito a situação de pandemia, a vulnerabilidade em vários aspectos, pessoal, se tratando de emocional, o próprio receio das pessoas, as pessoas em casa, em home office, o despreparo técnico que esses equipamentos têm, né? Então, houve todo um caldeirão enorme de situações para que esse pessoal que tem com intenção de invadir e de amealhar receita, grana, pedir dinheiro, aumentasse tanto, né? E quando se fala em ransomware, aquilo que a gente estava já comentando, né? Eles procuram, praticamente 90%, sempre o atacante, a gente falou isso naquele Anatomia de um Ataque Hacker, a gente falou alguma coisa também na nossa última apresentação, né, de engenharia social. Os atacantes, eles procuram sempre o meio mais fácil. O meio mais fácil ainda é dado entrada pelas pessoas. Infelizmente, é o elo mais fraco de toda a cadeia. Falha humana. Então, eles precisam, pode ter 2.000 máquinas, eles precisam de uma só, eles precisam de uma ação apenas, né? Isso aí é muito bem estudado, como a gente viu lá na Anatomia do Ataque Hacker, isso é muito bem estudado, né? Principalmente para as empresas grandes, isso é muito bem estudado, e eles escolhem a pessoa e mandam, e a pessoa admite, porque ainda nós somos muito promíscuos em relação à privacidade e segurança de dados, nós não temos essa cultura, esse comportamento, que é uma coisa que a gente vai falar hoje à noite. Aliás, hoje à noite, às 20 horas, eu e o Pedro vamos estar por aqui para falar sobre treinamento em segurança da informação. Não percam, por favor. Ilustríssimos palestrantes. Então, essa situação, ela está de mal a pior, na verdade,
Porque os hackers, eles estão sempre na frente e vão continuar na frente por muito tempo. Porque eles trabalham no mundo sem lei. Eles que fazem a lei. Eles são pessoal, é um grupo de pessoas, é um grupo de inteligências, de consciências muito inteligentes que estão trabalhando em tempo integral para melhorar sempre o código. Tanto que, a semana passada, ainda eu estava lendo alguma coisa sobre ransomware, eles têm continuamente mudado o código. Por quê? Tanto o phishing, como os cavalos de Troia que o pessoal utilizava, o ransomware, ele tem mais ou menos um padrão. Né? Cada grupo, Conte, por exemplo, o Upstart lá, os mais... Está sentindo o quê? Só um pouquinho. Tem alguém... Tem microfone aberto aí. Então, esse pessoal, o pessoal que faz a detecção, que faz a leitura disso, eles falam, isso aqui é típico do grupo tal. Só que eles têm mudado isso aí continuamente. Tem que mudar o código deles de ransomware continuamente. Né? E com essa mudança, né, tem muita estratégia atrás. Então, as empresas, o que acontece? As empresas, uma empresa grande aí, ela tem o seu parque de TI, tem o seu parque tecnológico, pessoal de TI, mas são poucas inteligências. É pouco pessoal, são poucos as pessoas com gabarito de primeiro mundo, que se compara com o hacker. Enquanto, do outro lado, tem um grupo lá com 20, com 30, com 50 pessoas, e todos com alta capacidade. Então, é uma disputa que o pessoal do hacker sempre vai vencer. Né? Então, o que está acontecendo hoje é isso. Ô, Rosinho, essa condição de que tem muita gente do outro lado, às vezes a gente pode falar que não tem nem tanta gente, mas que tem um robô, né? Tem um robô largo trabalhando, né? Então, na hora que você fala isso, você vira e fala o seguinte: a gente tem uma distância. Uma distância longa. Eu tentei fazer uma foto aqui e aí criou isso. Mas essa condição da gente estar em ambiente compartilhado, dentro da rede, você falou certo. Um usuário é um problema, ele é um ser vulnerável ali. Mas o robô do outro lado, ele não precisa nem de ser muita gente. Ele está espalhando em escala. Ele está automatizando, fazendo essa ação. Porque os programas que estão compartilhando hoje são distribuídos e, às vezes, uma pessoa, duas pessoas, eles estão fazendo esse estrago para todos os lados, né? É claro que o ransomware ele está apontado para aquele lugar que o cara disparou. E isso vai muito de uma ação de marketing. Porque, por exemplo, chega um e-mail na sua caixa postal ou você abriu um link através da rede social que te chamou a atenção. Um link, por exemplo, faleceu o Ronaldo Fenômeno agora e as fotos são inéditas. E aí ele já, em seguida, fala o seguinte, para você ver, tem que instalar um programa. Aí o cara vai lá, sim. Na parte de RH ou da parte de contabilidade, imagina o quanto que isso não é impactante, porque se você for acessar qualquer site do governo, ele é HTTP. E aí o próprio navegador fala para você, olha, você está entrando num lugar que é um risco. E aí, na hora que você entra, pode ser que você não esteja entrando naquele lugar que você acha. Da mesma forma, por exemplo, assim, olha, tem um dinheiro para você na conta do Santander. Você não tem conta no Santander. Aí você fala assim, opa, alguém será que depositou para mim lá no Santander? Para você ver, você tem que baixar o aplicativo. Pronto. Pode estar tudo atualizado, pode ter todas as regras, pode ter tudo. O cara teclou o Enter. O Enter é o lugar mais forte. E, às vezes, o que convence ele a teclar o Enter é isso que a gente chama de isca, né? A isca foi tão bem implantada, tão bem colocada, que o cara vai teclar o Enter. E aí ele vai colocar. E isso tudo impacta num universo, né? Porque você vira e fala assim, o cara pirateia as licenças de sistema operacional,
ele está dando um valor para dentro da empresa dele, e ele fala o seguinte, olha, se eu pirateio, você também pode piratear, então pode baixar. Não tem regra do que pode instalar, porque não conversou bem isso com a TI, e aí vai todo esse contexto. O Lucas levantou a mão na frente, depois o Dante. Na verdade, é um questionamento, uma dúvida. Essa hipótese referente a site do governo que aparece o aviso de vulnerabilidade, qual a melhor medida para mitigar esse risco? Então, vou estar respondendo isso. Não tem. Você tem que arriscar. Porque o governo, ele deveria tomar... Na realidade, você poderia fazer o seguinte, olha, não vou acessar o site do governo. Mas se você não acessar o site do governo, você não vai cumprir as suas obrigações contábeis ou fiscais. Por exemplo, você não vai informar lá sobre o E-Social, você não vai informar sobre uma contratação, porque você tem que fazer isso online hoje, que a carteira agora também é um ambiente social, né? Então, é todo digital. Então, cada item que você tem que fazer, você tem que chegar lá e fazer. E o governo, ele, por si, ele não tomou as atitudes. Então, ele não criou um site seguro. E aí pode ser que você esteja entrando no site do governo, como não. Você pode estar entrando em outro site. Então, você tem que ficar o tempo todo muito precavido, né? Porque é um problema. Realmente é um problema. O governo deveria ter se adaptado, não se adaptou. E aí, mas existem, Pedro, algumas possibilidades, sim. Vocês devem tratar isso hoje à noite, no tema hoje à noite de treinamento. Eu ia falar agora. Em que antes de você entrar, você verifica a URL do site. É uma das formas de você identificar. Porque normalmente uma página falsa de um phishing, a URL é diferente. Então, por isso que o treinamento é importante. Ele vai dar habilidade ao usuário para só batendo o olho. É lógico que tem outras precauções, mas uma delas, batendo o olho na URL, você identifica que a URL é falsa. E se você tem uma estrutura um pouco maior, por exemplo, você tem um dispositivo, um firewall, ou um outro dispositivo de proteção e segurança de rede, você pode colocar este site, esta URL, numa whitelist, entendeu? Só que ela é checada antes por profissional. Sim. Antes de você abrir. Isso. O profissional vai lá e coloca na whitelist. Respondeu sua pergunta, Lucas? Respondeu, perfeito. Você checa, uma das maneiras de você checar é você dar uma olhadinha porque normalmente quando você recebe um phishing, quando antes de você clicar, vem lá a URL da página e você bate o olho, você verifica que é diferente. E aí faz o que o Dante falou, você checa essa URL antes de abrir. Embora existam vulnerabilidades que foram exploradas por hackers que conseguiram adquirir domínios.org, tá? Gov, desculpe. Eles se apoderaram de alguns domínios.gov, por isso que tem que ter um profissional que vá colocar numa whitelist que cheque aquele domínio para aí sim você poder acessar. Perfeito. Tá? Isso que o Dante falou, ele é uma agenda de criar mais um processo. E um processo que, às vezes, começa... Por exemplo, assim, a ação do vírus, ela também falar o seguinte, eu vou provocar tanta prevenção que eu vou colocar peso na rede. Eu vou impedir as pessoas de trabalharem. Porque elas vão estar tão preocupadas... Por exemplo, tem um contexto que não tem nada a ver com informática, mas se você imaginar que as grandes companhias hoje elas não podem colocar um profissional com um risco de ação. Por exemplo, as companhias de energia elétrica elas hoje contratam empresas terceiras para poder acessar o poste e chegar onde tem alta tensão. Porque criaram tantos protocolos que inviabilizam um profissional efetivo da mão de obra da companhia de subir num poste e correr o risco dele ser eletrocutado lá. Então, foram tantas amarras que esse cara não pode mais subir. É proibido ele subir. Aí eles têm que contratar um terceiro que tem menos regras e aí ele vai subir. E aí, isso que o Dante falou, por exemplo, assim, se você começar a travar muito os sites, você vai ter que criar dentro da sua TI alguém que fica administrando esses endereços. E aí, é claro, é um profissional caro, que tem que ficar analisando.
Então, aí você fala o seguinte, não pode ser um só, porque esse cara também vai almoçar, vai no banheiro, tira férias, tira folga, tem dia de feriado, parará. E aí a empresa precisa trabalhar, então você fala o seguinte, um só não pode, então precisa de ter pelo menos 3 lá, só para cuidar disso, porque a demanda é muito grande, né? Ou uma empresa terceira. Lembrando também que existem ferramentas para isso, né? Ferramentas de threat intelligence que avisam você antecipadamente e fazem esse trabalho para você. Sim, mas aí quando faz isso, automatiza, você começa a ter as condições que o alerta faz. E aí o usuário fala o seguinte, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cadastrar, por exemplo, um funcionário ou dar um aviso de férias. Eu tenho que ir lá no site. E o site está falando aqui para mim que tem um alerta. E aí, como é que eu faço? Aí eu ligo para a TI não está. O sistema do terceiro não está funcionando. E aí eu crio uma barreira e é assim que funciona. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Essa dica que você colocou da URL, eu acho que é legal. Porque quando o usuário está habitualmente fazendo isso, ele vira e fala o seguinte, mas eu sempre acesso aqui e está certo. Então, ele bate lá o olho e confere. Se tiver uma máscara, aí é um problema. Então, se ele tiver dúvida, e aí uma das dúvidas faz parte do treinamento. Uma das dúvidas é o seguinte, o sistema não pode te pedir para instalar nenhuma DLL, nenhuma inovação, nada. Tudo isso o usuário tem que estar preparado para falar não. Porque se ele começar a te pedir instalação de alguma coisa, alteração de alguma coisa do seu contexto, você tem que, na realidade, não fazer. Aí ir para uma esfera superior. Lembrando aqui alguma coisa que você falou no início, Pedro, e que o Orozimbo muito bem completou, o phishing, na realidade, ele não criptografa absolutamente nada. O phishing, ele não busca dados, ele busca acessos. Eu queria só falar aqui um negócio que eu levantei a mão aqui, deixa eu só abaixar a mão. Nesse exato momento, no mundo inteiro, a Rússia é o primeiro país mais atacado. Em segundo lugar, hoje, tá? É o Brasil, nesse exato minuto, tá? Seguido da Alemanha, China e em quinto lugar, Estados Unidos. Gente, o Brasil está na mira desses caras. Está na mira. Mas é o principal, cara. A gente tem que estar na mira. O nível de empresas que estão utilizando softwares piratas é absurdo. Isso. O nível de empresas que não acreditam em vacina é absurdo. Então, quando a gente tem esse contexto, o cara vira do lado de lá e fala o seguinte, lá está fácil. Porque os caras não se protegem, eles deixam a porta aberta, a gente já sabe que tem os problemas, então eles estão... Por exemplo, quando a Microsoft assumiu de dar manutenção no Windows 3.11, que é antes do Windows 95, ela virou e falou o seguinte, o legado de Windows 3.11 é tamanho que, se eu permitir essa vulnerabilidade, não precisa do usuário fazer nada. As companhias aéreas pagaram a Microsoft para dar manutenção em sistemas sistemas operacionais legado. Entendeu? E isso nem fazia parte da garantia, porque ela falou o seguinte, olha, eu dou assistência em 2 versões anteriores, em 4, 5 versões anteriores eu já não dou assistência, você tem que trocar. E aí as pessoas não trocaram, e aí não precisava nem do usuário, porque às vezes aquilo que o Orozimbo falou assim, eu estou precisando de achar um usuário que vai teclar o Enter, mas em determinadas atitudes, nem o usuário eu preciso. Né? Então eu vou discutir essa questão de achar quem é que ainda está usando algum legado desprotegido. O Everton, eu acho que é uma das primeiras vezes que você participa. Se você quiser se apresentar, pode abrir o seu microfone aí. Você está com a mão levantada também, né? Everton? A gente ainda não te escuta, não, Everton. Enquanto o Everton arruma lá a condição dele, na hora que você conseguir aí colocar o seu microfone aberto, você pode iniciar, que a gente interrompe aqui. Mas então essa condição ela é importante porque, primeiro, que o ranço é um lugar que, como diz o Orozimbo, estatisticamente está
infectando o mundo inteiro. E como diz o Dante, a gente está em 5º lugar, Dante? Segundo hoje. Segundo lugar dos lugares mais atacados, talvez até por conta disso, né? Da gente ter tanta vulnerabilidade. Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente discute se a agência precisava de tomar atitude, os hackers estão tomando atitude. Porque se a gente conseguir mostrar para as pessoas que compliance da Lei Geral de Proteção de Dados, cuidar da privacidade, vai tornar mais robusto o sistema, e não é só o sistema de informática, né? É o sistema todo, né? É o sistema de proteção de contingência, de backup, é o sistema de treinamento, é a condição dos advogados tratarem lá os contratos para que as pessoas entendam o tamanho da responsabilidade. Então, tudo isso é tão importante a ponto da gente virar e falar o seguinte: talvez a gente precisasse do nosso conteúdo estar muito mais focado no ranço do que qualquer outra defesa, né? Mais um detalhe também, viu? Mais um detalhe também, Pedro. Existe no Brasil... O que justifica muito essa estatística que o Dante estava comentando é que, assim, existe um problema sério, a gente já discutiu isso aqui, um problema cultural. O que acontece? Vários países do mundo são atacados. Vários países. O hacker, onde ele encontra facilidade, ou seja, onde a cultura é menos estabelecida, ele vai encontrar facilidades. E no Brasil, de 2017 para cá, essa estatística só tem aumentado. Por quê? Porque o hacker foi para o mundo inteiro e no Brasil ele começou a perceber que a vulnerabilidade era maior. E aí ele se volta para o Brasil. Então, eu nunca vi um país que aceite tanto software pirata como o Brasil, porra. Isso acaba explicando o porquê disso. O hacker vai onde a vulnerabilidade é mais tranquila, mais fácil de se atacar. Até por que isso não acontece, por exemplo, na Inglaterra, em Londres? Porque lá o processo de proteção, a cultura cibernética, eu digo Londres, mas digo outros países, nos Estados Unidos e tal, a cultura cibernética está muito na frente da nossa. Então, vocês mesmos que lidam no dia a dia, e o Dante, o próprio Pedro e outros colegas comentaram, a quantidade de clientes que usam software pirata ainda é muito grande. Então, é óbvio que essa estatística será grande. E essa condição... tem alguém... é você, Dante, que está compartilhando a tela? Eu compartilhei para vocês verem agora o que está acontecendo. Sim. É hoje, isso aí, ó. Ó, Brasil, segundo lugar. Sim. É neste momento que está acontecendo. Olha só o tamanho que isso pode ser influência. Quando a gente imagina o tamanho de mercado que a gente tem, se a gente falar desse lugar, que a gente foca o processo na empresa, que é onde tem retrabalho, que é onde tem perda de dados, onde tem prejuízo no sucesso do cliente, porque ou o cliente não vai receber o produto, ou o cliente não vai receber a nota fiscal, ou você não vai pagar uma determinada conta porque você perdeu o boleto, ele estava lá no sistema. Então, tudo isso envolve a questão do ransom ou de qualquer outro tipo de ataque. Que, por exemplo, também tem ataques de negação, onde a sua internet está bloqueada. E aí você não vai conseguir trabalhar, porque você não vai conseguir acessar banco. Às vezes o cara não criptografou os seus dados, mas a sua rede ficou tão lenta que você perdeu a conexão com o mundo ou com o seu servidor que está na nuvem. Então, não precisou nem de criptografar, que é um outro tipo de ataque. E aí, para resolver isso, tem que ser ainda mais técnico, né? Porque aí vai ser uma ação de isolar um determinado IP ou trocar um IP da sua rede. Então, quando a gente está falando disso tudo, a gente precisa de... Às vezes a gente fica falando, porque alguém foi questionado, eu vi no nosso grupo lá, a discussão sobre... eu precisava do cartão de crédito seu para criar uma conta free. Não justifica. Você pode virar e falar o seguinte, olha, essa é uma ação que você vira e fala assim,
É igual em meu comentário, né? Às vezes você está no aeroporto, alguém vai lá e fala assim: olha, eu vou te dar uma revista, mas eu preciso do seu cartão para eu te dar a revista para saber. Aí, na hora que você chega em casa, você tem uma assinatura de 10 anos da revista. Se quiser cancelar, você vai demorar 5 meses, né, no telefone, conversando. Então, o tamanho do problema que é quando você entrega o cartão de crédito, né? E para isso também já tem solução, né? Que é aquele cartão de uma validade, né? Você entrega o cartão, no máximo que você vai perder é uma operação. Cartão virtual. Cartão virtual. É o cartão virtual. Muitas das agências já têm, e nem todo mundo está ligado nisso, né? Sim. Quando você vê que, por exemplo, assim, os meninos que já foram para o Nubank, eu ainda não tenho cartão Nubank, não. Mas no meu banco eu tenho lá o cartão virtual. Mas no Nubank eu tenho certeza que já tem essa operação. Então a gente precisa de habilitar isso. E nem todo mundo, ainda mais os de cabelo branco, querem estar fazendo digital na internet, no celular. No cartão virtual, inclusive, você tem uma opção de colocar apenas uma compra, ou seja, aquela compra, as demais ele bloqueia. Acabou. Isso. Você tem duas gerações de cartão virtual, né? Uma que é o cartão que você tem recorrência, por exemplo, você tem uma assinatura, e uma é aquele cartão de um uso, né? O Orozinho, você levantou a mão aí, depois o Max, que também é um estreante aí, pode iniciar fazendo uma apresentação. Estreante aqui, né? O Max fala bastante no grupo. Eu acompanho. Esse gráfico que o Dante mostrou aí, que eu também utilizo de vez em quando, só por curiosidade, na verdade, para aqueles que acham que esses ataques que estão acontecendo é só ataque de hamster, não, é a minoria. Tá? Uma boa parte disso aí é pesquisa de vulnerabilidade. Né? Por quê? Lá na Anatomia, aquela apresentação que a gente fez, eu e o Ulisses, a gente comentou alguma coisa a respeito, e seria até interessante que quem não assistiu, volta lá e assiste, porque tem informação muito importante lá. Então, esse pessoal os hackers, os atacantes. Eles formaram verdadeiras máfias, tá? Muito bem, com grande investimento, tá? Bancado por gente com grande investimento, né? E hoje são grupos fortes, grupos formados, né? Tanto que até alguns anos atrás, eles faziam isso manualmente. Eles criaram robôs. Criaram robô com inteligência artificial. Né? Olha a disparidade. Né? Enquanto a gente aqui, empresa até grande, está tentando, com unhas e dentes, segurar o leão, os caras estão criando robô baseado em inteligência artificial. É o PCC, né? Da tecnologia. Então, esses robozinhos, o que eles estão fazendo? Estão procurando vulnerabilidade. Agora, uma coisa muito interessante que quando isso na Europa aconteceu, eu não sei em que tamanho, mas aconteceu. E no Brasil também aconteceu o seguinte, quando a gente teve a LGPD em pauta, né? E a partir de 2020, quando ela foi aprovada, né? Aprovada em 2018, em 2020 ela foi... Validada. Vigência, exatamente. Obrigado, Lucas. Na verdade, abriu uma caixa de Pandora. Por quê? A gente começou a discutir privacidade, segurança de dados, qual que era o nosso quadro aqui no Brasil. E, às vezes, até para susto de alguns grupos externos, falou, o Brasil é a bola da vez. Olha como que esse pessoal está despreparado. Então, a gente vê que 2017, 2018 para cá, começou a aumentar muito, né, os ataques, né? E 2019, 2020, 2021 foi uma coisa assim absurda, que foi justamente o quê? 2020 para cá, que esse fervo de discussão do quanto que a gente não está preparado em termos de ferramenta, em termos de comportamento, em termos de cultura.
Aí os caras falaram, pô, é a mina de ouro. Né? Aí quando o Dante mostra que nós somos o segundo do mundo, para mim não é surpresa. Basta você estar inserido no contexto de segurança da informação para você ver e falar, eu estou surpreso como é que não é o primeiro. Né? E nós somos o segundo ainda. E a gente sempre vai estar ali no segundo ou terceiro. Porque ele sabe a quantidade de vulnerabilidades que existe, não só. Vamos tirar o comportamento agora. Né? A quantidade de máquinas piratas, a quantidade de softwares não atualizados. Né? Então, você vai a um hall para ele fazer, fazer uma introdução. Tipo força bruta, não é muito difícil, porque eles já sabem todas as vulnerabilidades. Vamos dar, o Max queria comentar, Max. Deixa eu só falar uma coisa em cima dessa questão de atualização de segurança. Tem alguns sites de governo que impedem você, se você fizer a atualização do seu navegador, por exemplo, ele para de funcionar. Então, o governo, ele é uma ferramenta que atua contra o tempo todo. O PJE de alguns tribunais. O Max, sua vez. Bom dia, pessoal. Satisfação estar aqui, né? Sou o Max aqui de Salvador. Trabalho muito com a questão de gestão de privacidade, atuando em algumas empresas como consultor na área de privacidade da LGPD e focando muito na questão da cultura da privacidade. Acho que esse é até o meu maior norte, assim, onde eu sigo. E dentro do que a gente estava falando aqui, foi quando o Pedro falou do Nubank, eu queria falar, na verdade, da experiência que eu tive justamente de ter o cartão virtual. Eu fui fazer uma compra de um curso e foi um erro meu, que eu sempre faço no modo anônimo, acabei comprando na página normal, deu erro a primeira vez, sempre que dá erro eu fecho tudo, nunca faço de novo. Nesse dia, como estava perto de vencer, eu acabei insistindo, fui dormir, acordei de manhã com 3 compras no meu cartão, no iFood, em Feira de Santana, outra cidade, umas coisas assim, nada a ver. Eu falei, o fato de ser o cartão virtual foi excelente, porque na hora que eu fui, cancelei na hora, não tive mais demais problemas com o outro cartão que eu tinha, já solicitei o estorno junto ao banco, assim, facilitou e muito. Então, assim, a gente cria essa cultura de utilizar o cartão virtual para ações virtuais é realmente vantajoso. Eu peguei um pouco aqui, se eu falar alguma coisa errada, me desculpem, mas que eu entrei um pouquinho depois, e como eu vi a gente falando de segurança, eu lembro que teve um estudo que saiu falando que o Brasil era o 7º país no mundo em oferta de serviços digitais para o cidadão. E eu sempre falo isso, a gente é o 7º em oferta de serviços digitais, em que nível a gente está em termos de segurança da informação? Que ponto a gente está conseguindo passar essa gama de informação, disponibilizar e não ter esse acesso? E quanto à questão que a gente falou de golpe que o pessoal faz, eu estava, numa palestra que eu estava fazendo, eu fui separar um material e eu achei um e-mail de 2008, que você vê que o modus operandi do pessoal, que eu falo assim, a Liga do Mal, continua o mesmo de sempre. Muito parecido, muito parecido. A utilizar as novas ferramentas, que era um e-mail alertando, na verdade, falando, tem gente que está criando e-mail falso com o nome de alguém que você conhece, pedindo dinheiro, dizendo que está passando por uma necessidade. E você imagina, naquela época que você tinha que ter o mesmo banco, que você não queria pagar TED, era e-mail, a forma de comunicação, você pode falar, era muito mais complexa. Perfeito. Acontecia isso, imagina agora com o WhatsApp. Isso é uma coisa corriqueira. Ontem minha prima teve isso da irmã dela, a irmã dela não, né? Entrar em contato com ela utilizando a foto da irmã, só que a maneira de falar era diferente, então ela sacou. Mas se fala com outra pessoa, e ela é uma profissional de nutrição, atingia facilmente. Então, acho que vem muito disso. A gente está indo numa toada muito digital, o mundo é muito digital, e eu acho que a LGPD e grupos como o nosso traz esse contexto de entender, está tudo muito digital, mas como é que a gente vai garantir que isso não vai trazer nenhum tipo de problema? Isso agiliza algumas coisas, mas se a gente não tiver essa atenção para a segurança, a gente acaba tendo uma vulnerabilidade muito maior. E essa facilidade vira uma fragilidade, né? Obrigado, pessoal. Isso que o Max colocou, o tamanho que significa a gente estar preocupado com a privacidade. Esse conceito que as pessoas precisam de ter, mas não precisa dele estar o tempo todo na nossa argumentação. Porque o cartão virtual, ele fala do usuário, a proteção pessoal do usuário, né? E, às vezes, na empresa, a gente vira e fala o seguinte, olha,
proteção da empresa está na senha que a gente colocou. Então, a gente tem que transformar, porque a gente não está entregando uma senha, a gente está entregando uma credencial de acesso. E essa credencial ela tem que ser protegida, ela tem que ser complexa. Às vezes, por exemplo, por uma questão de diretoria, não se adaptar a isso, vira e fala o seguinte: olha, eu não quero ter uma senha segura, eu não quero ter uma senha que use o autenticador no celular, porque às vezes quando você vira e fala assim, não, a burocracia da credencial de entrada, se ela vira para você e fala assim, tem que mandar o SMS para o seu celular para entender que você é você mesmo. Aí o cara assim, não quero isso. E aí você começa a dar mais chance do usuário vencer as regras, né, de acesso e às vezes até a senha dele ser quebrada e o seu servidor, por exemplo, de e-mail se transformar num servidor de spam. Porque aí o usuário, por exemplo, tem lá a senha 123, e aí alguém quebra aquela senha, e aí o seu servidor, em vez de estar mandando as mensagens, está mandando spam, que alguém está utilizando ele para fazer a parte de robô. E aí o cara chega em cima de você. O João, você levantou a mão aí? Levantei. Bom dia. Cheguei um pouquinho atrasado, que eu fui fazer fisioterapia na mãozinha quebrada. Eu pensei que você tinha ido se alistar, João, com esse boné aí. Não, porque eu fui disfarçado de guerrilheiro hoje. É isso aí. Tupamaro. Vamos lá. Não, só para fazer uma adendo aí do Pedro e do tudo que foi dito aí, do Orozimo também, essa questão de cultura de software não original. Nós temos cultura de CD, DVD no original, de TV por assinatura no original, de roupa no original, de sapato no original. Tem uma cidade aí em Minas, Pedro, não vou dar o nome da cidade agora, até porque me fugiu o nome, que ela é conhecida, a cidade gira em torno de fabricação de sapato pirata, calçados pirata. Eu tenho um amigo nosso, que é sogro de um juiz federal, que o camarada assumiu a vara federal dessa cidade, e um ano depois ele pediu transferência. E um dia a gente estava tomando cerveja com ele, com esse juiz, ele veio aqui, não deu prazer de vir, e eu falei, rapaz, eu tenho que fechar a fábrica, vou ter que fechar a cidade, todo mundo trabalha, eu tenho que fingir que não vejo, eu não posso, como um juiz federal, fingir que aquilo está acontecendo na cidade. Ele falou assim, a única solução que eu encontrei para o problema foi me mudar e deixar para o próximo juiz resolver o problema. Que eu não vou fechar, que ele falou assim, a cidade para, se eu fechar, a cidade para. A cidade vive toda em função de calçado pirata. Então, assim, é uma cultura de tudo pirata. Muito se falava do Paraguai antigamente, mas o brasileiro ia lá comprar troço pirata para revender aqui também. Sim. Então, sei lá, era só essa pimentinha aí que eu queria botar. Você está querendo dizer que nós temos muitos paraguaios aqui dentro do Brasil, né, João? Na segurança sou eu. Sou eu. Tipo isso, Morelli, tipo isso. Então, assim, nós estamos agarrados com esse problema. E essa condição que você colocou, João, se você imaginar, a China, que começou como um grande pirata de tudo, ela vem quebrando esse conceito, né? Ela formou doutores, ela copiou tecnologia e melhorou a tecnologia. Ela produz hoje praticamente tudo que o mundo consome vem da China, que virou um problema agora, porque a China, o Covid chegou lá, igual chegou no mundo, né? E ela ficou meio fechada e agora está invertido, né? Então, existe um bloqueio das coisas que estão acontecendo na China e a gente vai sofrer por conta disso. A China substituiu tudo isso por mão de obra escrava. Isso. Mas, de qualquer forma, o conceito de ser lá atrás pirata e atrair as tecnologias, hoje ela inverteu. Sim. E aqui no Brasil, eu acho que nessa parte da indústria, tanto de calçado quanto têxtil, algumas das marcas levam para que esses caras terceirizem isso. E aí elas dão chance do cara virar e falar o seguinte, aquilo que você não vende para mim, você coloca a minha marca e vende, porque eu não audito você. Então, é um problema que isso tem que quebrar. Mas as próprias marcas permitem isso. Eu acho que, por exemplo, isso aconteceu com aquela cerveja em Belo Horizonte, que ela cresceu tamanho que ela não conseguia mais produzir nem 20% do que ela vendia.
Então, ela tinha várias fábricas, e aí alguma delas não cumpriu as regras de segurança alimentar, e aí ela está pagando caro até hoje. Eu acho que essa marca não deve nem existir mais, né? A fábrica deve estar lá... Não, existe. Existe. Mas é um problema. Ela Ela deve se estar com um reestruturar. passivo enorme, deve ter um problema. Isso por conta de quê? Porque, às vezes, a própria marca ela permite que isso aconteça, né? Ela vira e fala o seguinte: eu estou vendendo tanto do lado de cá que eu não vou me preocupar com a produção lá. Eu acho que os caras vão cumprir as regras. E, na realidade, não é assim, né? Então, a gente precisa de o tempo todo estar preocupado. Aí você vira e fala assim: até se você vai crescer, você também tem que entender a responsabilidade de crescer. Sim. Por isso que toda vez que a gente fala de um ataque, a gente está envolvendo todo o contexto da empresa, de gestão, de treinamento, de usuário, de acordos de responsabilidade. Então, essa parte de ataque, ela pode ser o nosso grande conteúdo para impactar e influenciar o mercado. Porque, às vezes, a gente vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados, mas por conta do CPF. E aí, ninguém escuta aqui, vai embora e ninguém fala assim: isso aí não vai pegar. Agora, CPF, na hora que... CPF está boiando em qualquer rio, oceano e mar por aí, cara. Onde você quiser, onde você jogar uma rede, você vai pegar CPF de todo mundo. A conclusão que eu chego em cima de tudo isso que nós falamos é que essa estatística que o Dante apresentou, esse crescimento absurdo de ataques, ele é diretamente proporcional às facilidades que o hacker encontra, às vulnerabilidades. Quanto mais facilidade, mais aumentam os ataques. Essa que, para mim, é a conclusão. É interessante isso. Só fazer. Agora vou para me encerrar minha participação. Quando eu trabalhei em Recife, fiquei lá 4 anos trabalhando, e tinha um rapaz que tinha vindo do Banorte, né, para trabalhar na TI lá com a gente, e ele falou assim: cara, esse negócio de fechar carro é maior bobagem. O ladrão não rouba um carro aberto. Eu falo assim: rapaz, mas como assim? Eu deixo meu carro aberto, ninguém rouba. Você tranca o seu, o cara vai lá, quebra o vidro. Eu falei: mas o seu ladrão é burro então, cara, porque se eu acho um carro aberto, eu vou roubar um carro aberto, eu não vou quebrar um vidro, arrombar uma porta, caramba. Mas o cara defendia essa tese e deixava o carro dele aberto, até o dia que roubaram o carro dele. Eu falei: o meu continuava de porta fechada, cara, fechadinha lá, ninguém roubou ainda não. Forozinho, então, você está com a mão levantada aí. Estranho. Então, eu creio o seguinte: na nossa reunião passada, a gente está falando de hotel, quando eu comentei sobre aquelas 3 primeiras etapas, você trabalhar a gestão de risco, né, segurança da informação, depois você entrar no processo de LGPD, quando eu comentei de gestão de risco, acho que a maior preocupação, que eu estou comentando isso porque não deu tempo da gente detalhar um pouco mais. A maior preocupação, acho que do pessoal que vai fazer adequação é verificar exatamente, até fora dos trâmites diretos da LGPD, quais são os maiores riscos que aquela empresa está passando naquele momento. A gente está falando de hotel. Porque tem muitos elementos, né? Tem muitos elementos que envolvem dados, que envolvem fornecimento de dados, tratamento de dados, que muitas vezes, num processo de adequação, isso aí não é levado em consideração. Por exemplo, vocês imaginam a cena: num hotel, chegou 2 vans lotadas, mas 2 casais estão saindo, estão fazendo check-out, mais 15 pessoas fazendo check-in, e, de repente, a internet cai. De repente, a energia falha. Então, são essas fases, esses tratamentos da infraestrutura que, na última milha, está ligado a dados, né? Está ligado a atendimento. Então, quando eu falei de você fazer a gestão de risco, né? Essa gestão de risco que você vai estar
o resultado que você vai ter do gestão de risco, você vai levar isso, vai servir de base para você, quando fazer realmente lá o mapeamento, quando você entrar na LGPD. Quando você tratar com o pessoal de segurança da informação, tá? Antes de entrar no processo formal de LGPD, essas leituras que você tiver de segurança da informação, de privacidade, você vai usar lá no processo legal de LGPD. Porque tem muitas coisas que não pode ficar para ontem. Já que a empresa contratou você, amigos, vamos ver qual que é os pontos críticos que você tem. Quais são as vulnerabilidades mais aparentes que você tem, né? Para quando a gente entrar... Porque no processo de LGPD, uma empresa média aí, você não faz em 1 mês, 2, muitas vezes vai 6 meses, 8 meses, ou mais. E até lá, a empresa está vulnerável. Sim. Né? Você não trabalhou os riscos dela, você não verificou os pontos falhos, né? Seja em comportamento, a consciência do pessoal... Aqueles externos que eu comentei agora mesmo, de faltar uma luz, de faltar uma internet, de faltar funcionário, né? Ter equipamento equipamento backup, você fazer os seus backups, né? Porque a hora que a coisa pega, a hora que realmente a situação fica preta, né? É a lei de Murphy, né? Ela vai acontecer sempre na pior hora. Orozimbo, traçando um paralelo do que você está dizendo, fazendo um comparativo, é a mesma coisa. Um médico não trata um paciente sem antes fazer a anamnese, sem antes fazer a entrevista. Primeiro ele entrevista tudo a respeito do paciente, depois ele identifica a doença e depois ele trata a doença. A sequência parece que é lógica. É isso, é o que eu queria comentar. Vou lembrar aqui que a gente tem o compromisso de terminar às 10, faltam 7 minutos, e particularmente, embora a gente não tenha tido uma pauta prévia, eu acho que essa discussão do ranço ela veio muito a calhar, porque ela não só fala de TI, que é uma área que a gente domina, né? Tem mais pessoas de TI hoje no grupo, mas ela conecta com todo mundo, e aí mostra o quanto que a gente precisa de que os advogados percebam e também os gestores percebam isso, né? E pode ser uma forma de a gente criar uma argumentação que conecte todo mundo, porque o ranço ele só existe porque tem políticas falhas, usuários com muita curiosidade e mal treinados, falta de responsabilidade clara, que as pessoas não estão com contratos, e até uma percepção ruim do quanto ser pirata ou não ter os contratos ativamente. Então, tudo isso são questões que a gente pode melhorar a nossa argumentação. E por que é bom a gente estar sempre falando disso? Que a gente pode mudar, com toda certeza, um pouco do que é a nossa argumentação, que às vezes não impacta o mercado. E dessa forma a gente pode criar uma forma melhor de conversar, porque o ransomware está chegando em todos os lugares, independente se o usuário é leigo ou não, se a empresa tem pouco TI, né? Se ela tem pouco, mas está todo mundo conectado. E às vezes o que o Dante falou, né? Às vezes a gente, por exemplo, contrata lá uma fibra e coloca ela direto no switch. E aí fala o seguinte: como é que isso vai funcionar para a questão de segurança se eu abrir a porta e escancarei tudo? Se eu não tenho uma fronteira? Aí as pessoas... Sim, João. Não, só um comentário. Você falou aí, respeita o cabo lá na porta. Eu me lembrei de uma situação interessante. Você vê, aflorou um monte de empresas com fibra ótica para colocar internet, tudo quanto é lugar. Em 99,99% da onde eles colocam, eles chegam, o dono da casa, ele coloca uma senha na hora, e o camarada depois não troca a senha, aquela senha fica a mesma em qualquer casa. Uhum. Eu presenciei isso em 3 lugares, falei, cara, você tem que mudar. Não, mas o camarada mesmo criou para mim. E eu sou amigo do camarada da fibra ótica, tá, João? A gente tem que ser padrão. O funcionário já sai daqui, tem que botar essa. Botou invasão dentro de casa. Não, quando a gente está falando da casa das pessoas,
é um problema que a gente tem que ativar essa pequenos escritórios. Quando a gente está falando de empresa, também. Escritório de advogado, escritório de dentista. Eu peguei isso no escritório de advocacia. Aí você tem escritório de advogado, dentista, consultórios médicos, que o cara vira e fala assim, a minha atividade, o meu core de negócio é a medicina. Então, eu estou aqui para fazer medicina. E aí, por que você tem internet, então? Porque eu preciso de acessar o banco. E aí, você conecta como? Antes eu conectava discado. Era muito mais seguro. Porque a chance de discado alguém conectar no seu negócio era pequena. Agora, você tem um barramento de 300 mega. Você tem quase que mais rede para a internet do que você tem em rede local. Porque a sua rede local ela ainda é de 10 megabits. Porque você tem um switch baratinho lá que você ativou. Aí você vira e fala assim, eu comprei um switch de giga. Agora eu tenho 300 mega de porta e um switch de giga. A chance de alguém chegar dentro do seu negócio ficou grande. E às vezes você percebe o tamanho da responsabilidade que isso impacta. Então, esse é o foco interessante, porque o pessoal tem uma senha padrão e bota e o pessoal não muda, cara, do roteador. Existe a senha do roteador não muda, a senha de acesso para entrar, a credencial de conexão. Nem todo mundo tem uma rede com domínio, a maioria das redes são workgroup, então é um conceito que às vezes o pessoal do advogado não vai entender. A rede workgroup é aquela que você conecta sem precisar de digitar senha nenhuma. Você entrou na rede, você acessou o servidor. Ele está compartilhado com todo mundo de forma igual. Entrou na rede, todo mundo é peixe. Quando você tem um servidor de domínio, aí você tem um nível a mais de credencial, porque se você não ativar, você só tem acesso, eventualmente, à sua estação. Você não tem acesso a nenhum serviço de rede, nem o servidor, nem mesmo a internet. Então, a gente começa a criar conceitos que vão estar sendo relevantes para uma discussão plural. Orozino. Existe aquele estudo da PSAFE, né? É uma empresa do Brasil que tem conexão, tem filial, acho que no Chile, nos Estados Unidos. Eu vi uma palestra, já comentei isso aqui, eu vi uma palestra dele de 2 anos atrás. Ele comentava que perto de 50% de todos os roteadores domésticos estão infectados. Que esses roteadores, em determinado momento, ele pode servir de bot. Né? Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui uma semana, daqui um ano, daqui 3 anos. O bichinho, ele já colocou lá. Agora, só falta, num determinado instante, ele falar, determinada região, eu quero que os bots já instalados dentro dos roteadores, que eu já coloquei há muito tempo, faça isso, isso, isso. Então, essa é a nossa situação. Né? Você pode observar que, às vezes, a molecada fica perto de prédio, com celularzinho, para usar o Wi-Fi de pequenos prédios. E quando eu falei que a LGPD abriu uma caixa de Pandora, eu confio nisso, eu creio nisso, né? Tanto essa turbulência que existe hoje, mas o ideal é que a gente tem que ir aprendendo. Tá? Nós, como usuários, nós, como influenciadores, como consultores, mentores, etc., enfim, pessoas que estão na área, não só na área de TI, mas compliance, jurídico, de treinamento, né? A nossa responsabilidade dentro dessa turbulência toda é enorme, né? Porque não tem ninguém falando, a não ser as pessoas envolvidas no processo. Né? A NPD não deve ter recurso para fazer nenhum tipo de marketing, o governo não faz. Né? E boa parte do pessoal que está falando, tá? Quando ele fala direto com o usuário, ele vai falar em multa. É outra coisa absurda. Erro. Erro total. Tem que falar quais são os benefícios, as soluções, os problemas que existem. Né? O Max está aí, ele comentou há pouco que ele trabalha. Não sei se você concorda comigo, mas a última coisa que você fala é multa, meu amigo. Se você for falar, viu? Se você for falar num grande call center sobre multa, o cara vai dizer assim para mim, não estou preocupado com multa, estou preocupado com o meu tempo parado. É isso. E multa acho que você aí consegue tem um dinheiro grande paga. aprendizado que realmente de Muda tudo isso, você acho que o aprendizado é esse. Multa, você consegue dinheiro e paga, você consegue um bom advogado, e às vezes reduz ela para quase nada também. Exato. E tem um estudo feito lá no GDPR, que a gente vê que as multas
É que eu não tenho ele aqui, eu posso colocar no grupo depois. Os valores das multas aplicadas não é nem essas coisas estrondosas, assim, a maioria é multa pequena, então, assim, essa questão da multa, assim, acho que é o último argumento que tem que entra dentro dessa história. Não que ela não seja importante, tá? Sim. Não que ela não seja importante, Mas ela deve ser fator de correção, não fator de imposição. Perfeito. Senhores, são 10h02. Queria estar aí pedindo o ok para todos, para a gente poder depois compartilhar. A live está sendo gravada. Então, estou iniciando aqui o processo de parar a gravação. E gostaria que quem quiser estar aparecendo na foto aí, então estou parando a gravação.